A dopamina barata tem cada vez mais influenciado as pessoas a terem apenas uma fonte de dopamina, que é a forma rápida de ter prazer, pelas redes sociais e vídeos curtos. Afinal, é um prazer muito recompensador quando você posta uma foto, por exemplo, e você fica aguardando as notificações, os comentários, aquela sensação de ser validado, mesmo que você não queira diretamente, você é recompensado quando as pessoas estão te validando, logo estão curtindo as suas fotos. Por contrapartida, nós podemos observar que cada vez mais os hobbies estão sendo esquecidos. Afinal, quando foi que você, uma pessoa que você conhece, por exemplo, escolheu fazer uma atividade que demore tempo, como tocar um instrumento, como escrever ou pintar, ou algo do tipo? Você se lembra quando foi a última vez? Por consequência, nós estamos nos tornando uma sociedade cada vez mais imediatista e bem na frente dos nossos olhos. Afinal, tudo tem que ser muito rápido, tudo tem que ser muito curto e tudo é muito estímulo. Se um vídeo for longo demais, a gente não quer assistir. Se um vídeo for mais de uma hora te trazendo algum aprendizado relevante, a gente não tem paciência, porque algo demorado a gente abandona. Se algo exige muito esforço, como tocar um instrumento ou aprender algo que tenha um nível de dificuldade, a gente troca, a gente não quer ter esforço. Se não nos dá retorno, como um like, retorno financeiro ou algo que tenha alguma validação, a gente simplesmente ignora. E nesse processo, a gente não só perdeu a paciência de fazer as coisas, a gente perdeu o nosso próprio espaço, a nossa própria identidade, o nosso gosto de fazer as coisas. E talvez, se você esteja ansioso demais e impaciente, talvez você não precise de mais produtividade. Você precisa apenas de um hobby na sua vida, porque o hobby, se você for parar para pensar, é o único lugar na sua vida que você faz algo só porque você faz. Não é porque dá engajamento, não é porque dá like ou porque dá curtida. É porque simplesmente você está fazendo algo porque sim, e é justamente o que eu quero falar sobre isso nesse vídeo, os 3 benefícios de ter um hobby. Então, se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever nesse canal para você acompanhar outras conversas como essa. E esse vídeo é uma continuação direta dos 2 últimos vídeos que eu fiz, que eu falei justamente sobre a dopamina barata e de como o engajamento pode tirar a nossa identidade. E nesse vídeo eu quero te entregar o outro lado, como hobby pode ser algo muito benéfico para a sua vida e pode te ajudar. Eu quero começar justamente pelo benefício 1, combate à ansiedade. O hobby ajuda você a combater a ansiedade, sabe por quê? Porque a ansiedade, se a gente for parar para pensar, é aquele excesso de futuro, aquele excesso de preocupação. Mas a ansiedade também é um cérebro que aprendeu a não ter tempo. A gente não sabe mais a lidar com o tempo, como eu falei no vídeo passado. A gente tudo precisa de uma forma imediata, tudo tem que ser muito estímulo, tudo tem que ser muito prazeroso. E a gente desaprendeu a ficar um tempo fazendo as coisas. E esse processo é benéfico para a gente. Se a gente for parar para analisar, quando a gente era criança, a gente fazia alguma atividade, por exemplo, uma brincadeira, um pique-esconde, por exemplo. A gente brincava, brincava e no final lá da brincadeira, lá para metade para o final, era onde a gente era recompensado no sentido de ter dopamina. Agora é muito mais fácil quando você pega o teu celular e você abre as redes sociais, os vídeos, e você tem aquele pico de prazer de uma forma muito rápida. E se você for analisar, se algo não te agrada, você vai e troca. E o algoritmo ele é muito fiel nisso, ele é muito preciso. Ele te conhece de uma forma muito rápida, né? Se você for observar no teu Instagram, TikTok, alguma outra rede social, não vai aparecer as coisas que necessariamente você pesquisa, e sim aquilo que você deixou um tempo mais na tela, aquilo que você passou mais tempo interagindo ou vendo, mesmo que seja poucos segundos. Então é o tempo de tela, ou seja, aquilo que te agrada. Então se você não agrada, o que que você faz? Você troca. Agora para e observa nas nossas vidas, no nosso cotidiano. Quantas atividades a gente precisa ter paciência e passar por frustração. Um instrumento, por exemplo, se a gente errar, a gente não pode ir lá e trocar o vídeo. A gente tem que, de novo, encarar aquele processo, aprender aquele acorde, aprender aquela situação que está te dando dificuldade. Um desenho, por exemplo, quando você vai desenhar, você precisa errar, você precisa entender proporção e não é no primeiro desenho que você vai conseguir. Logo, a primeira coisa que a gente pode perceber que a dopamina barata faz é justamente isso, tirar a nossa paciência para coisas que precisam de frustração. A gente precisa passar pelo processo de aprendizagem e a gente não está tendo paciência. E o hobby, justamente, ele vai te trazer isso, ele vai te trazer um prazer duradouro, recompensador a longo prazo. Por exemplo, se você deseja tocar uma música no violão, não é na primeira hora que você vai conseguir ou nos primeiros minutos. Pode ser que você consiga em uma aula, pode ser que você consiga em um vídeo, pode ser, mas ainda assim não é em um minuto, não é em 2 minutos como num vídeo.
Então a gente precisa aprender a lidar com esse processo de aprendizagem. E você perceba que isso vai reverberar em outras áreas da vida. Como você, por exemplo, vai participar de algum emprego, né, vai enfrentar ali a vaga de um emprego se você não sabe lidar com frustração, você acha que você vai ser perfeito o tempo todo? Você acha que você nunca vai errar? Uma hora o seu patrão vai te chamar a atenção, uma hora alguém vai ali te corrigir, e a gente precisa passar pelo erro para justamente a gente aprender a acertar. E justamente o hobby te ensina isso, te ensina a ter uma recompensa a longo prazo, a ter perseverança. A gente precisa perseverar naquilo que a gente está fazendo. Então decida hoje, se você gosta de fazer alguma atividade, como música, se você gosta de desenhos ou escrever, a já colocar na sua vida algum hobby para justamente já começar a reeducar o seu cérebro a aprender a passar por esses estímulos baixos, não super estímulos, né. Então o primeiro benefício é esse, justamente a lidar com a ansiedade, porque o cérebro ele vai ser reeducado a passar por tempos, né, a fazer coisas que demandam tempo, paciência, frustração e tudo mais. A segunda coisa é a não produtividade, gente. A gente vive numa sociedade e numa cultura, se a gente for observar nos últimos anos, né, a rede social tem esse discurso que a gente precisa ser produtivo o tempo todo. Quantos de nós, eu mesmo passo por isso várias vezes, quando estou em casa de folga e eu estou com o tempo livre, parece que eu estou perdendo tempo, que eu preciso ser produtivo o tempo todo. Se eu não estou indo na academia, se eu não estou escrevendo, se eu não estou trabalhando, se eu não estou fazendo algum projeto, parece que eu estou desperdiçando a minha vida. E isso vem justamente pela cultura atual que nós estamos inseridos, que é essa superprodutividade ligada à sociedade imediatista, como falamos no início desse vídeo. E o hobby justamente é isso, é você fazer algo que não vai te dar retorno financeiro, que você não vai ter retorno de like, engajamento. Você simplesmente é o que você é, sem ter que entregar alguma performance. Justamente quando você vai tocar um violão, cara, não tem como você postar aquilo, você vai errar. Eu falo isso porque eu sou professor de música, né? Você vai errar alguns acordes. Pode ser que algumas pessoas vão te incentivar, mas não é algo bonito de se ver, né, quando você está aprendendo. Mas a longo prazo, você consegue sim ter uma dopamina ali, uma recompensa, mas o teu objetivo com aquela atividade ali não é postar, não é trazer engajamento. Se for, eu acho que você está indo pelo caminho errado. Você pode sim ter uma atividade que vai te dar engajamento, mas o foco é diferente, a intenção é diferente. Primeiro você tem que ser você. Se aquilo traz alguma consequência, como dinheiro, like ou engajamento, perfeito. Mas o contrário, primeiro você pensa na repercussão que vai ter nas redes sociais, na sua imagem nas redes sociais, para depois você fazer alguma coisa, como academia, como cuidar do próprio corpo, como mudar de alimentação, até mesmo ter um hobby, eu não acho que é algo legal. Mas o hobby é justamente esse lado, onde você não precisa ser produtivo. Você é o que você é. Então, se você quiser errar, você erra, ou se você quiser fazer no seu tempo, você faz. Se você quiser ficar 4 horas numa música só simples, você vai ficar 4 horas só numa música simples que vai te dar aquele prazer, porque o hobby não precisa ter validação. Você simplesmente é. Terceiro benefício, que aqui eu acho que é algo que a gente está precisando nos dias atuais, que é ter uma identidade. O hobby ele constrói uma identidade. Se você for parar para analisar, se todo mundo está tendo o mesmo comportamento, todo mundo vai lá, quando está no tempo livre, pega o celular para ter algum entretenimento, significa que todo mundo está fazendo a mesma coisa. Quando todo mundo faz a mesma coisa, se perde a identidade. Por que é identidade? A identidade é quando você identifica algo. Se você pega, por exemplo, 100 pares de tênis branco e tem um par de tênis preto, aquele preto vai ser identificado, vai ter distinção. Isso é identidade. Então, se todo mundo está fazendo a mesma coisa, todo mundo é igual. Tem uma sociedade, vamos colocar assim, homogênea. Então, você não tem particularidade, você apenas é um padrão, enquanto todo mundo também faz a mesma coisa. Agora, quando você tem um hobby, você começa a construir a sua própria identidade. E eu vou te falar, é uma sensação maravilhosa. Quem aí já não teve aquela sensação de estar vivendo a vida dos outros, de estar fazendo tudo pelos outros? Tem que trabalhar pelos outros, a responsabilidade que você tem não é aquela que você queria ter. E você chega uma hora que você está fazendo tudo sobre todo mundo e cada vez menos tem coisas suas ali presentes no seu dia a dia. E o hobby justamente vai te dar essa sensação de você fazer o que você quer. Se você gosta de jogar, você vai jogar os seus próprios jogos. Então, se você gosta de aprender música, você vai aprender as suas músicas. Se você gosta de desenhar, você vai desenhar e fazer aquilo que você gosta de fazer. E se você for analisar, olha só, quando a gente conhece uma pessoa, por exemplo,
E quando a gente começa a gostar dela, a gente começa a aprender sobre os gostos daquela pessoa. Quando a pessoa não faz muitas coisas, ela apenas vou te dar um exemplo, ela só sabe dormir e fofocar sobre a vida dos outros. Dou um exemplo bem chulo aqui, tá, mas é só para ter um exemplo. Possivelmente você não vai querer ficar perto daquela pessoa, porque aquilo vai soar superficial demais, não tem profundidade. A profundidade é camadas, é uma pessoa que lê, é uma pessoa que sabe sobre diversos assuntos, é uma pessoa que tem habilidades, é uma pessoa que tenha qualidades. Quando você tem uma pessoa superficial demais, é claro que ela vai ter tudo isso daí, mas ela nem vai estar tendo tempo para despertar essas habilidades, porque ela não tem profundidade. Apenas ela é o que todo mundo é. E isso é algo horrível. E justamente o hobby ele te traz isso, né, essa identidade. Então quando você começa ali, você começa a conversar com uma pessoa, e ela tem uma atividade que ela gosta de fazer, ela tem algo que ela tem uma paixão, tem alguma, sei lá, algum estilo de vida, cara, pode ter certeza que aquilo vai chamar a atenção. E é prazeroso você estar perto de pessoas que têm fôlego de vida, que têm essa ânsia de viver aquilo que elas acreditam. E isso é identidade. Agora, quando você faz o que todo mundo faz, abre o celular e começa a consumir diversos vídeos e fica fazendo o que todo mundo está fazendo, justamente pelo aquele prazer, porque é prazeroso, você está sendo mais um superficial. Então você tem que ter cuidado para você não se tornar essa pessoa. É claro que aqui, aqui dando um exemplo muito generalizado, talvez, mas eu tô falando que justamente você e eu pode cair nessa armadilha, porque é de uma forma involuntária. Conforme a vida adulta vai acontecendo, as responsabilidades vão surgindo, a gente vai deixando de lado cada vez mais nossos próprios gostos. Então a gente vai trabalhando, a gente vai se entupindo de responsabilidade, de estudo, e cada vez menos nós estamos fazendo aquilo que a gente gosta de fazer. E é muito mais fácil você pegar o celular, abrir e ter prazer de que investir tempo em algo que vai te frustrar no início. A música vai te frustrar, o desenho vai te frustrar, as pinturas, o artesanato, porque até você ter uma recompensa vai demorar. Mas é justamente isso que você está precisando. É aprender a passar pelo processo de aprendizagem, lidar com a frustração para depois ter recompensa. É justamente sobre isso que eu quero te incentivar. Bom, se esse vídeo foi bom para você, eu quero que você deixe aqui nos comentários a sua contribuição. E esse vídeo é uma continuação direta, como eu disse, dos outros dois vídeos que eu falei justamente sobre dopamina barata e sobre o engajamento. Eu vou deixar aqui no card para você assistir. Não deixe de comentar a palavra hobby para eu saber que você ficou até o final. Se você quiser ajudar esse canal, você pode curtir, compartilhar e mandar para as pessoas que você gosta. E é claro, se você gosta de ler, aí tá aí um hobby. Ó. Se você gosta de ler, eu vou deixar aqui na descrição o meu link de poemas para você conferir lá depois, tá bom? Um beijo, um abraço e até o próximo vídeo.